Bom dia, irmãos. Nós vimos agora a leitura de 1 Timóteo, pois a vontade de Deus é que todos nós, que todos sejam salvos. Não foi isso? E a certeza que, depois de anos de convertido, eu tenho é que Deus vai fazer por nós o que for para nos salvar. É o que você pensar que tem que ser feito, Ele vai fazer. Ele vai chegar às últimas consequências para nos salvar. E mesmo que seja nos momentos mais difíceis que a gente tem que tomar em nossas vidas como decisão, nos momentos de dificuldades de saúde, acidente, nos escapes que ele vai nos dar, mas ele vai chegar às últimas consequências para nos salvar, e simplesmente porque ele nos ama. Ele nos ama. Eu não sei se os irmãos lembram a história lá de Jacó, onde Jacó foi ferido. Se quiserem pegar aí para a gente dar uma relembrada, lá em Gênesis 32, no capítulo 32, lá no primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis 32. Aí dá uma boa ideia do que Deus é capaz de fazer por nós. Gênesis 32, no verso 22. Eu vou ler até o 29, tá? Amém? Nossa, vocês são fracos hoje. Eu tenho alguma coisa de errado. Amém, irmão? Aí, ó. Nem comeram chocolate? Naquela mesma noite, ele se levantou, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque, tomou-os, fez com que atravessasse o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o dia romper. Então, se vocês olhar para trás aí nos versos de trás, vocês vão entender porque que ele estava passando aquele riacho lá, ele estava correndo de alguma coisa aí. Aí, quando você tiver tempo aí, vocês vão ver de quem que ele está correndo. Porém, Jacó ficou sozinho, e o homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e essa se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixe-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém, Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não abençoares. E ele perguntou: qual o teu nome? Ele respondeu, Jacó. Então disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Então, esse caso de Jacó é um caso típico que muitas vezes ele vai sair ferido, mas vai receber a bênção. Não é verdade? Deus vai chegar a todo momento, ali no último momento, vai permitir que você saia ferido. Né? Tem uma passagem da Bíblia, é melhor a gente sair com o olho só, né? Não é isso? Então, assim, ele vai permitir que você seja ferido, mas você tem que entender que aquele momento era um momento de reflexão para que você obtenha a salvação. Não é verdade? E isso tudo porque, muitas das vezes, a gente não entende o que é a salvação em si. Né? E tem alguns casos que a gente ouve histórias, ou até com a gente mesmo já ocorreu, a gente comete o mesmo erro. Deus dá a oportunidade da gente passar por aquela situação, a gente não reconhece o que Deus fez, não reconhece que ali está um momento para a gente mudar de posição, entender os motivos por que ele fez aquilo, e
Quantas pessoas que passam por dificuldades e falam assim, orem por mim, e se a gente ora, a pessoa sai da dificuldade. E ela continua naquela mesma vida, sem honrar a Deus, sem se converter pela bênção que ela recebeu. Né? E Deus é tão bom que, a maioria das vezes, Ele dá uma segunda chance para a gente. Mesmo a gente errando com Ele, Ele dá uma segunda chance. Muitas vezes na terceira, quarta, né? Até a gente chegar no momento X crucial, que é ali aquele ponto que Ele vai fazer de tudo para que você seja salvo. Mesmo assim, tem muita gente que morre, perde a salvação. E a gente vê bem isso lá em João 8, capítulo 8, no verso 3, quando Jesus ele permite, né, pelo conhecimento dele, pela autoridade que ele tinha no momento, uma segunda chance para aquela mulher adúltera. João 8, lá no João capítulo 8, no verso 3, diz assim: Então os escribas e fariseus lhe trouxeram a mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu dizes, eles diziam isso para e tu que dizes, eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de quem acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos e ficando apenas Jesus e a mulher, em pé no mesmo lugar. Levando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Nós temos aqui uma segunda chance para ser salvo, um exemplo claro, com uma condição: vá e não peques mais. Porque nós sabemos que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E nos momentos de desespero, nos momentos que o ser humano está mais fragilizado, é aquele momento que ele tem oportunidade de chegar às últimas consequências com ele mesmo. E Deus vai estar ali, como esteve no primeiro momento que ele necessita fragilizado para poder levar a salvação a ele. A salvação está aí. No momento bom ou no momento ruim. No momento que você julga que está tudo certo, nada certo, ela está sempre aí para qualquer um que queira receber. Qualquer um que queira receber o pleno conhecimento da verdade. Um outro exemplo bem interessante, lá em Mateus 8, no capítulo 24, diz assim: E levantando-se no mar tão grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas, Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor. Olha só no momento de desespero. O que Deus fala? Eu já gritei isso. Ô Senhor, salva aqui. Quem já não fez, né? Quem já não fez? Quem não fez pode tirar a primeira pedra, né? Todo mundo já clamou ao Senhor. Todos nós aqui, de alguma forma, já fez isso. Os discípulos se aproximaram e despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer.
Ele respondeu, ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E não é isso que acontece na hora que a gente recebe a bênção? Está na turbulência que tem todo. Aí, na hora que a coisa acontece, vem a bênção, vem a calmaria, né? Um momento de reflexão. Um momento de reflexão. E não é que tem gente ainda que desce perguntar: o que aconteceu? Quem me salvou? Ainda deve ter dúvida. Não pode acontecer? Pode acontecer. Mas o que a gente tem que ter em mente mesmo é por que Deus faz isso, né? Por que a gente recebe tudo isso de Deus? Lá em João 3,16, os irmãos devem até saber essa passagem de cor. Por que estamos aqui? Lá em João 3,16 responde pra gente. Está escrito assim, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha o quê? Vida eterna. A minha canção que eu mais gosto, nossa, o irmão Giseli deve saber. Você falou da Patrícia, agora eu quero ver você falando a minha. E ela foi cantada aqui hoje, foi louvada aqui hoje. É aquela que segurança sou de Jesus. Amo. Essa. Assim como é de Jesus. Dá uma segurança muito grande, né? A ideia de que você não vai perecer. Que você tem a vida eterna. Mas você tem que crer, não é, irmão? É necessário crer. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Ele enviou Jesus, o único filho dele, simplesmente por amor a nós, poder nos salvar. Nos libertou dos pecados, né? Não é mais arrolado. Quem está em Jesus, já a condenação não mais há. Jesus é o único caminho para a nossa salvação, o único caminho para a vida eterna. E uma passagem que me toca muito, que está lá em Filipenses, que Paulo, quando a gente lê Filipenses, ela me toca bastante. Porque eu fui entender isso, à medida que a gente vai caminhando na fé, Deus vai te levando a algumas conclusões. Aí é o alimento líquido, depois o sólido, não é isso? É a passagem Filipenses, no capítulo 1, no verso 21. Cada dia que passa, parece que eu entendo mais isso. Acredito que deve acontecer com os irmãos também. As coisas do mundo, e tem que ser assim para todo mundo mesmo que está em Cristo, as coisas do mundo ela tem que ficar com menor importância. E maior importância tem que estar no reino de Deus, tem que estar em Cristo. Assim a gente vai ter a certeza que a gente está no caminho certo. Diz assim, lá em Filipenses capítulo 1, no verso 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Custei entender isso, irmão. Confesso para vocês. A gente entende isso à medida que a gente vai caminhando na fé, vai amadurecendo. É um processo. É um processo. Tem uns que entendem com a rapidez, tem outros que demoram, tem gente que nem entende. Chega no final, quantos irmãos que estiveram
na igreja conosco e não batizaram. Chegou no final sem entender quem era Cristo. Que viver por Cristo é o melhor. Se morrer, você vai sair no lucro. Só para você ver que coisa boa. Se você morrer hoje, você está no lucro. Quando é que o mundo te oferece isso? Nunca, ninguém te oferece. O mundo não oferece isso para a gente, não. Olha que negoção. Pode fazer esse negócio, morrer agora que você está no lucro. O presente nosso, quem sabe é Deus, né? Então a gente não sabe do momento da morte. Mas uma coisa a gente pode ter com conforto. Se eu morrer e estiver em Cristo, eu vou sair no lucro. Olha que maravilha. Né? E quando ele morreu e ressuscitou, é porque justamente cremos nele. Hoje temos essa ciência que morrer é lucro, porque nós estamos nele. E por estarmos livres do pecado, né, a gente tem que acreditar nisso, que a cada dia que a gente segue, estamos mais firmes em Jesus, acreditando que estamos mais fortes no Espírito, fortes na fé, e o pecado vai ficando de lado. Sai pecado. Não é verdade? Porque se a gente não acreditar nisso, por que ele morreu então? Foi em vão. Se continuarmos rolando pecado, como uma dívida nos dias de hoje, faz sentido para nós? Sim ou não? Não faz sentido. Então, morrer em vão Jesus. Aí vamos esperar ele morrer de novo? Não, não. Agora é só a volta, não é isso? Ele não vai morrer de novo por nós. Está tudo feito já. Deus nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para que todos tenham vida, não é isso? Nenhum de nós vamos perecer. Agora, o mais confortante de tudo é que agora somos participantes do reino de Deus em Cristo Jesus. Não é verdade? E eu estava pensando no dia de hoje que nos relembra o que Cristo fez por nós, né? É simplesmente uma data, né? Porque se você julgar que o dia de hoje, o sofrimento que teve, que ele passou e que chegou até aqui no dia de hoje, e hoje é comemorado a Páscoa, ignora os outros dias, porque isso foi feito 2000 anos atrás, então todo dia é dia de Cristo vivo em nossas vidas. Não pode ser só hoje. Hoje é uma data comercial. Não é? Uma data comercial. É isso que acontece. E ser participando do reino de Deus com Cristo, a melhor coisa que acontecer em nossas vidas. Saber que você tem direito à salvação. Por que aconteceu isso? Porque Deus nos amou primeiro. E lá em 1 Pedro, que foi citado aqui hoje, vem a recompensa disso tudo que você crê em Cristo e está aceitando a salvação como um plano de Deus. 1 Pedro, no capítulo 2. Primeiro Pedro, capítulo 2. Lá no verso 9. Nós, hoje na aula dominical, passamos por esse verso. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Tem muita gente que usa esse versículo como jargão, né? Mas para quem está em Cristo, ele é real. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas dele, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa boa. É maravilhoso, hein, irmão? Saber que você foi escolhido, saber que você é uma nação santa, saber que somos propriedade exclusiva de Deus, porque aceitamos o quê? O sacrifício feito por Jesus. Espero que
Deus continue abençoando vocês. Que nunca nos deixamos desviar dele pelo pecado. O pecado já não nos pertence mais. Não faz sentido para a gente. Possamos viver em Cristo, entender que morrer é lucro. Deus abençoe e vamos seguir uma grande caminhada aí até a eternidade. Amém?